Eita glória! Mais 3 minutinhos, iremos dar início à nossa live. A Raíssa já entrou aí, Raíssa Duarte está conosco. Ô glória! Menina cheia do Espírito, empoderada. Logo mais vai entrando alguns irmãos em nome de Jesus, para nós darmos início à nossa live com o tema Eu Protesto. Aleluias, aleluias, glórias ao Rei Jesus. Que o Senhor nos dê a graça de compartilharmos das verdades do Evangelho e que a palavra do Senhor possa penetrar o mais íntimo do nosso coração, em nome de Jesus. Dentro de 2 minutos aí nós vamos começar. Aleluia, glória. Eita, Raíssa abençoada. Meu desejo é que essa live aí alcance muitas outras vidas e que a palavra do Senhor flua no nosso espírito sem detença, flua com poder, com unção, com graça. Mais um minutinho nós vamos orar e dar início. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Um minutinho. Glória a Deus, aleluia. Vamos dar início à nossa live então, nós vamos começar orando em nome de Jesus. O meu desejo nesta quarta madrugada de live é que a palavra do Senhor penetre o mais íntimo dos nossos corações. O Igor Rambo, precioso, amado do Pai, escolhido do Pai, videriano, aleluia, vai cultuar conosco domingo em nome de Jesus, aleluia. Pai, queremos te agradecer e te louvar pelo teu amor, fidelidade e graça, por essa oportunidade e privilégio de juntos estarmos nessa live, que a tua presença possa se manifestar e que essa live possa alcançar muitas vidas. Nós temos orado, o Senhor colocou em nosso coração o tema Eu Protesto contra as adversidades, protesto contra toda a obra do inferno, e eu creio, Senhor, que serão dias poderosos, dias onde o Teu Espírito vai nos conduzir a desfrutarmos de coisas grandiosas e poderosas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aí, ó, o Igor. Eita, Igor. Glória a Deus. Aleluia. Primeira live aí que a Raíssa e o Igor estão participando. Nós estamos em um projeto aí de jejum de 21 dias, todas as madrugadas, com início das 2h59, uma live de 30 minutos, 40 minutos, talvez de 50 minutos a 1 hora, que o Espírito Santo que nos conduza, né? Com o final nós encerramos orando, declarando, profetizando, e eu tenho certeza que no decorrer desses 21 dias aí, muitos milagres, prodígios, o Senhor Jesus irá realizar através dessas lives. Creio que tudo que Deus faz é através da palavra e do Espírito, e à medida que nós liberamos a palavra, o Espírito ele age, o Espírito se manifesta. Como tenho falado, é bem verdade que é um desafio. Live esse horário da manhã não é o costume de muitos acordarem esse horário,
mas eu creio que uma vez que Deus colocou em meu coração, é o que Ele tem para nós nesses dias. E eu queria dizer para vocês que é uma alegria imensa poder estar com vocês aí nessa madrugada, com a nossa live com o tema Eu Protesto. Eu protesto contra os vícios, eu protesto contra a escravidão do pecado, eu protesto contra a depressão, eu protesto contra toda enfermidade, eu protesto contra todo desânimo, toda angústia, toda síndrome do pânico, eu protesto contra a separação, contra o divórcio, eu protesto com toda a obra do inferno e eu declaro que o que irá permanecer é a obra do Senhor. A madrugada passada eu compartilhei sobre Romanos 5,17, que o Senhor nos chamou para nós reinarmos em vida, mas também falei sobre nós desfrutarmos do melhor dessa terra, e o melhor dessa terra não está vinculado simplesmente a dinheiro, mas está vinculado à nossa família, que nós amamos, que nós queremos bem. E compartilhei sobre Mateus capítulo 4, que Jesus venceu o diabo protestando contra as falácias do diabo. Em Mateus 4, ele fala por 3 vezes, também disse Deus, e Jesus fala, nem só de pão viverá o homem. Também está escrito, Jesus fala a segunda vez, não tentará o Senhor seu Deus. E depois ele fala, também está escrito, só o Senhor servirás e adorarás. Então arreda-te daqui, Satanás. Constantemente temos que ordenar a Satanás se arredar da nossa mente, se arredar da nossa volta, porque constantemente ele vem tentando assediar, tentando paralisar. E o meu desejo é que nesses dias nós possamos, a Neve entrou aí, vencer essas ciladas do inferno. Você sabe, todos nós passamos adversidades, todos nós passamos lutas, todos nós em alguns momentos temos desânimo. O problema é que muitos ficam no meio do caminho, eles ficam paralisados sem saber como reagir. E nós precisamos, na palavra de Deus, Pastor Sidney, lá de São Paulo, eita glória, Pastor Sidney, videira de São Paulo, nós precisamos entender que defesa nem sempre é ficar de braço cruzado, nem sempre é colocar a mão no rosto e ficar esperando levar soco. Defesa muitas vezes é atacar. Na palavra de Deus nós vemos Rafael Jorge, eita glória, na palavra de Deus nós vemos que muitas vezes, para se defender, nós precisamos fazer como Jesus. Jesus se defendeu das setas e dardos do diabo com o escudo da fé, mas contra-atacando com a espada do Espírito, que era a palavra do Senhor. Ser cristão não é uma questão de crer em tudo e aceitar tudo. Ser cristão é uma questão de crença correta. Leia também entrou. Ser cristão é uma questão de crença correta, é uma questão de você aceitar aquilo que está escrito na palavra do Senhor e concordar com o que está escrito na palavra do Senhor. Pamela Paola, glória a Deus, temos 6 pessoas online aí. Queria que os irmãos compartilhassem também, interagissem, né? Uma live ao vivo para os irmãos compartilharem também. E muitas vezes as pessoas... Glória a Deus, pastor, que bênção, pastor Sidney, é um pastor lá de São Paulo, que já servimos em alguns encontros juntos e foi poderoso, muitas experiências e ele tem manifestado o reino do Senhor lá em São Paulo e glória a Deus por estar conosco aí. Nós estamos distante geograficamente, mas estamos aí perto em espírito, com o mesmo coração, com o mesmo propósito e ele é pastor na videira lá em São Paulo. Não sei se ainda é em Cotia, mas ele é daquela região lá. Aleluia. Boa noite, Leia. Glória a Deus. Irmãos, então como eu falei, o meu desejo é combater contra as portas do inferno. As pessoas, elas acham que servir a Deus é só uma questão de ir para uma igreja, ir para uma célula, ir para um culto, ficar fazendo campanha atrás de campanha.
Não. Ser cristão é uma questão de crer no sacrifício vivo de Jesus e desfrutar dos benefícios realizados na cruz do Calvário. Eu sei que muitos lugares é uma campanha atrás da outra e glória a Deus por cada um, Paulo diz, vê como edifica, mas eu quero deixar algo bem claro para os irmãos aqui. Ó, Paola Ribeiro, esposa do Rafael Jorge, anota isso aí que eu vou te falar. Esse aqui é mais forte que o café da minha sogra. Esse horário tem que ter café, né, irmãos? Começar a tomar café nessas lives da madrugada aí para Deus encorajar e fortalecer e tirar o sono. Mas, irmãos, anota isso que eu vou te falar. Tem pessoas que elas vivem fazendo muitas e muitas campanhas. Acaba a campanha do amor, vem a campanha do financeiro, depois vem a campanha do quebra de maldição, depois a corrente das 7 semanas para isso, 7 semanas para aquilo, 8 semanas para aquilo. Olha, que bênção orar, que bênção jejuar. Mas você sabe que quando você fica fazendo essas coisas com o intuito de sempre fazer para receber a bênção, o resultado final sempre é: eu ainda não fiz tudo o que tinha que ter feito. Mas eu quero deixar um negócio bem claro aqui para você, e isso aí você tem que anotar. A verdadeira e maior campanha que poderia ter sido feita, Jesus fez por nós. 33 anos de campanha, ele nunca falhou um dia, nunca faltou nenhum dia, ele cumpriu tudo que deveria ser cumprido. E agora o nosso papel é somente crer. Qual que é o problema da campanha versus campanha versus campanha versus campanha? O problema é que se você está fazendo uma campanha de 7 dias e você vai 6 dias, no último acontece o imprevisto dos imprevistos, você falta, você perdeu todos os 6 dias que você foi. Por isso é importante você saber que servir a Deus é uma questão de crer. Deus honra a fé e a fé honra a Deus. Camila Melo entrou também aí. Camila Melo nos auxiliou nas missões Validez em Morretes em 2017. Aleluia, uma irmã preciosa também. Então, irmãos, eu vou te falar. Tudo que você foca, eu vou repetir, você engrandece. Existem pessoas no meio da cristandade, e nós temos que cuidar para não cair no mesmo erro, que elas focam na adversidade, que elas focam no problema. Se você mirar nos problemas, você vai acertar em cheio. Segunda situação que eu quero falar para você. Jesus disse lá em João 16:33. João 16:33. No mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O problema de muitos filhos de Deus é que eles esqueceram que está escrito que eles vão passar por aflições, não que eles vão permanecer nas aflições. Como eu falei a live passada, existem pessoas no meio da igreja, e quando eu falo igreja, eu falo a igreja universal, amém? Não do Bispo Macedo, mas universal no geral. Existem pessoas que elas exaltam muitos problemas, elas acham que ser cristão é uma questão de viver sofrendo, e quem sofre mais tem mais fé que os outros. Pelo contrário, quem desfruta de uma fé maior é quem desfruta do reinar em vida numa proporção maior. Eu e você, nós nascemos para vencer. Você nasceu para dar certo. Romanos 8, o apóstolo Paulo diz que nós não somos vencedores, ele diz que nós somos mais do que vencedores. Por meio de quem? Do nosso jejum, da nossa oração, do quanto nós lemos a Bíblia, do quanto nós vamos para a célula, do quanto nós vamos para o culto. Não, por meio de Cristo Jesus. E nós precisamos ter bem claro isso em nosso coração. Não existem obras a serem feitas, só existe uma obra. João 6,29 diz: crer naquele que o Pai enviou. Por isso, nesses dias, a minha oração é que tanto eu como você oremos por revelação.
revelação no nosso coração, revelação no nosso espírito e revelação no coração daqueles que nós queremos ver em liberdade, libertação. Você sabe, conhecer a palavra simplesmente não é o suficiente, é preciso crer na palavra, confessar a palavra. Crer na palavra, o diabo é conhecedor da palavra também. Agora a questão é que as pessoas elas usam o texto de João capítulo 8, versículo 32, e eles falam: conhecereis a verdade vos libertará. Só que se você olhar o contexto de João 8,32, Jesus não está falando para simplesmente uma pessoa que não conhece a Bíblia. Jesus está falando para os fariseus. E se tem uma coisa que os fariseus conheciam, era da palavra, mas não tinha sido revelado no coração dele. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, dentro da cela, envolvidos, mas nos falta revelação de conhecer a verdade e a verdade nos libertar. A verdade é Cristo Jesus, a verdade é a graça do Senhor. Quem se encontra com a graça todos os dias ele desfruta de uma libertação. Libertação do eu, libertação do ego, libertação do passado, libertação dos vícios, libertação da doença, libertação de várias coisas. E quem conhece a verdade, a cada dia mais ele protesta contra o diabo, contra o inferno, contra demônios. E nós, como cristãos, no meio da luta, no meio da adversidade, da guerra, nós não podemos ficar paralisado, porque quem fica parado, ele fica no meio do caminho. Nós precisamos ser cristãos de ação. Por isso que é oração, é orar e agir no Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 13, diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha, essa palavra salvar no grego é sozo, que significa restaurar, restituir, reabilitar, curar, libertar, reabilitar. Ela tem um significado muito abrangente. E essa palavra será salvo é a mesma palavra que está em Tiago 1,21, que fala que a palavra do Senhor, ela limpa e ela salva. Limpa de toda a sujeira do mundo, limpa de toda a contaminação. Que também é a mesma palavra que está em Filipenses 2,12, que Paulo fala que nós devemos desenvolver a nossa salvação, que é sozo também. Por isso, eu e você como cristãos, existem milhares e milhares e milhares de promessas sobre as nossas vidas. Nós não podemos ficar focados nos problemas, nas adversidades, mas nas promessas. Porque aonde você foca, aonde você mira, é o lugar que você vai acertar. Se você é uma pessoa que vive mirando nos seus problemas e dificuldades, você vai viver acertando neles. Mas se você mirar nas promessas, eu tenho certeza que você vai desfrutar de coisas grandiosas e poderosas. Como eu te falei, madrugada passada ou retrasada, Paulo diz que só existe uma maneira, o apóstolo, de nós experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é? Não se conformando. Qual é? Renovando a mente. Renovando a mente pelo quê? Pela palavra do Senhor. Por isso que nesses dias o meu desejo é que você ore por revelação. Revelação de que a vontade de Deus para a sua vida é boa, agradável e perfeita. Ah, pastor, você está falando que nós devemos negar que existem lutas e adversidades? Não. Não negue, nós vamos ter. Mas não foque nas adversidades, foque no Senhor Jesus. Eu e você, nós fazemos parte de uma obra consumada. João capítulo 19, versículo 30, Jesus disse: Tetelestai, está consumado. Tudo que precisava ser feito por nós, Jesus fez. Por isso nós precisamos só desfrutar da herança, porque nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Jesus. Tudo que Deus irá fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas começa em Cristo e termina em Cristo. Não é a minha santificação, não é a minha justiça, não são as minhas obras,
mas é a justiça realizada por meio de Cristo Jesus. Deus só ouve a oração dos justos. Só que só é justo quem está em Cristo Jesus. E como eu falei em uma dessas lives, a questão não é será que eu mereço? A questão é, Cristo merece? Merece. Se Ele merece, nós merecemos também. Porque lá em 1 João, queria que você anotasse ou abrisse mesmo, 1 João capítulo 4, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 18. Vamos ler versículo 17 e 18. Diz assim: Nisto em nós aperfeiçoado é o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos nesse mundo. O que Jesus é? Jesus é um vencedor. O que Jesus é? Uma pessoa próspera que reina, uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que nasceu para dar certo. E assim como Jesus é, nós somos também. Mas vivemos em dias onde as pessoas elas são amedrontadas, elas ficam acolhidas, acanhadas, com medo das ciladas do diabo, com medo dos levantes das pessoas, com medo de N coisas. Mas olha, nesses dias a minha oração, o meu desejo é que tanto eu como você tenhamos mais e mais revelação do quanto somos amados por Deus. Esses dias eu fiz uma live com um pastor, e esse pastor, ele me perguntou, porque desde 2013 nós temos ouvido e compartilhado do Evangelho da Graça, e esse pastor me perguntou: Pastor Rafael, sobre o Evangelho da Graça, o que mais marcou e marca a sua vida? Eu falei: olha, o que mais é difícil de dizer, porque são várias coisas, mas o que mais me marcou e me marca até hoje é o quanto eu sou amado pelo Pai, o quanto eu sou amado pelo meu Deus. Mesmo errando, falhando, tendo limitações, Ele me ama e sempre Ele tem me cercado com a bondade, a misericórdia, o amor, o favor, a graça dEle. Uma pessoa, para ser liberta da depressão, dos vícios, de um casamento ruim, ele precisa entender e crer o quanto ele é amado. Olha o que continua dizendo o apóstolo João em 1 João 4,18. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A minha oração, a sua oração nesses dias é que sejamos aperfeiçoados no amor. Porque no amor não existe medo. Qual amor? O amor com o qual o Senhor nos amou. Ele nos amou, nos ama e sempre nos amará. Porque o amor dele está baseado no que Cristo Jesus fez na cruz. E esse amor, ele é imutável. Esse amor, ele é incondicional. Nós não só precisamos crer, como precisamos falar para as pessoas. Uma pessoa que ela está em depressão, se tem uma coisa que ela não acredita, é que ela é amada. Porque você sabe, uma das raízes da depressão, um dos sintomas da depressão, é que a pessoa se sente sozinha, mal amada, acha que não tem mais jeito para ela e que ela se tornou um estorvo na humanidade e para aquelas pessoas que ela tem o convívio. Mas essa não é uma verdade. Jesus nos amou de tal maneira, mas de tal maneira que entregou o único... Deus nos amou de tal maneira que entregou o único Filho, entregou Jesus. E essa pessoa que está em depressão, síndrome do pânico, ela precisa saber o quanto ela é amada. Mas uma pessoa que também sofre de vício, ela precisa saber também que Paulo disse em Romanos 6,14, que a graça ela é libertadora, a ponto de nos falar que nós não somos mais escravos do vício, escravos do pecado. E nesses dias a minha oração é que um povo seja levantado por Deus. Eu creio que você faz parte desse povo para protestar comigo, protestar contra toda pedofilia,
protestar contra todo o abuso sexual, protestar contra a prostituição, protestar contra o adultério, a infidelidade, protestar contra todo espírito de discórdia, de fofoca, de contenda, porque existe um povo que Deus levantou, separado para combater, arrebentar as portas do inferno. E eu e você somos esse povo. Passamos luta sim, não negamos, mas nós não fomos chamados para permanecer. No mundo passareis por aflições, mas não está escrito: no mundo permanecereis em aflições. Min Gonçalves, glória a Deus. Então que eu e você nesses dias possamos passar, mas não permanecer nas aflições. Não engrandeça, não seja uma pessoa que engrandece a luta, que acha que porque tem muita luta, porque tem muita dificuldade, porque sofre demais, é sinônimo de ter muita fé. O sinônimo de ter muita fé é desfrutar de muita graça, de muito favor, porque quem vive pela fé, ele desfruta do autor e consumador da fé, que é Jesus. E nesses dias eu creio que nós vamos experimentar coisas grandiosas. Creio que muitos milagres o Senhor vai fazer. Pessoas que querem engravidar irão engravidar em nome de Jesus. Nós lemos um testemunho na madrugada passada da Luana, que já estava tudo programado para tirar o útero, mas o Senhor operou um milagre, maravilha, e ela está grávida e logo já vai ganhar o bebê. E eu sei que muitas outras pessoas também desfrutarão desse testemunho. Eu sei que tem pessoas que participam da nossa live, que estão orando pelo cônjuge, por salvação, por libertação, e eu creio que o Senhor vai salvar nesses dias. Eu creio que o Senhor vai libertar de vício nesses dias. A minha oração é: Senhor, que as pessoas que têm vício com cigarro peguem nojo do cigarro, que as pessoas que sofrem com o alcoolismo peguem nojo da bebida, que haja revelação do Senhor, que é a oração que Paulo fazia em Efésios, tanto Efésios 1 como Efésios 3, revelação do pleno conhecimento, do grande amor de Deus, da altura, da profundidade, da largura, do comprimento, que esse amor seja arraigado no meu coração, no seu coração e no coração daqueles que estão à nossa volta. Por isso, nesses dias, eu quero te pedir: não desista. Não desista do seu familiar, não desista do seu cônjuge, não desista daqueles que Deus colocou no seu coração. Porque ele está cego, ela está cega. E a Bíblia diz que um cego não pode guiar outro cego, mas você não é cego, você não é cega, você tem a luz que brilha, você tem os olhos de Cristo Jesus, o olhar de Deus, e é você que vai guiar essa pessoa. Deus te levantou para não desistir daqueles que estão à sua volta, daqueles que Ele colocou no seu coração, daqueles que Ele colocou no seu caminho, porque através da sua vida, pessoas estéreis darão à luz. Pessoas com vícios serão libertas. Pessoas em depressão, síndrome do pânico, serão libertas, serão curadas. Pessoas enfermas serão curadas, saradas. Nós vamos nesses dias experimentar o poder da ressurreição de Cristo Jesus. Que você não só na live, não só de madrugada, mas que durante o dia você o dia todo passe protestando, declarando o que está escrito, porque como nós lemos essa madrugada passada, 2 Coríntios 13, 8, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo e você que irá me ouvir, existem muitas promessas para a sua vida, e se você está aí me ouvindo é porque você crê nessas promessas. Em Números 23, 19, eu quero que você abra lá e nós vamos ler. Números 23, 19. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém quiser compartilhar algo aí, pode falar, pode fazer pergunta, pode tirar dúvida, pode pedir oração. Enquanto isso, nós vamos abrindo aqui Números 23, 19. Aleluia.
Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não cumprirá? Tudo que Deus te prometeu, ele irá cumprir. Eu sei que tem muitas pessoas que casam e elas falam: tô com essa pessoa só por causa de Deus. Mas você sabe, quem está com alguém por causa de Deus não é um peso, não é um fardo, não fica sofrendo. Porque estar por causa de Deus é estar por causa de um propósito. E quem vive debaixo de um propósito, ele desfruta da abundância da graça, do dom da justiça, ele desfruta do favor. Família é o Éden, é o prazer de Deus. Viver a família é desfrutar do amor, do favor, do cuidado, da graça, é desfrutar do companheirismo, é desfrutar da amizade, é desfrutar da admiração. Estar casado não é simplesmente assinar um papel, um documento, não é simplesmente morar no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Estar casado é desfrutar da amizade, do cuidado, do companheirismo, do amor, da admiração, do investimento, do compartilhamento. Essa é a vontade de Deus pro casamento, é amizade, é vida na vida, é relacionamento. Saúde, Deus nos deu saúde de Cristo Jesus. Não vamos encontrar em nenhum momento da Bíblia Jesus ficando doente. Sabe por quê? Porque Jesus desfrutava da abundância da graça do Pai. Jesus tinha revelação do quanto ele era amado, como eu li madrugada passada, Mateus 3:17. Uma voz veio do céu: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Olha, eu quero te dizer, você que está me assistindo aí, Deus não se esqueceu de você. Deus te ama, Deus tem prazer em você, Deus te fortalece, Deus te renova, Deus te encoraja. Você foi gerada para desfrutar do melhor dessa terra. As lutas e adversidades que você passou, ou está passando, ou irá passar, serão oportunidades não só para Deus te fortalecer, te transformar, mas para que a glória de Deus se manifeste através da sua vida e pessoas conheçam que você serve um Deus que é verdadeiro, que é poderoso, que é milagroso, que tem glória, poder, unção para liberar na sua vida. E eu creio que nesses dias você será usada como canal do Senhor, porque Deus escolheu os que não são para confundir aqueles que acham que são. E que nesses 21 dias, tanto eu como você possamos todos os dias protestar contra a cilada do inferno na nossa família, na nossa vida financeira, na nossa saúde, com os nossos amigos, familiares, parentes. Nós estamos semeando, são dias que nós vamos semear a palavra. E essas palavras, elas irão germinar no mundo espiritual, germinar no coração das pessoas que Deus colocar à nossa volta. Não se cale, porque uma das expressões de quem é cheio do Espírito Santo é que ele fala. Por isso que foram línguas de fogo que foram liberadas lá em Pentecostes. Você precisa falar. A cilada do diabo e o trabalho do diabo é tentar te calar, porque ele sabe que há poder nas suas palavras, há poder na sua confissão. Nós somos o povo da fé e a fé fala. Quem tem fé, ele fala, ele libera a palavra. Na minha casa eu não aceito Zé Pilintra, na minha casa eu não aceito vício nenhum, na minha casa eu não aceito prostituição, na minha casa eu não aceito bebedice, na minha casa eu não aceito adultério, na minha casa eu não aceito nada que vem do inferno, porque eu fui chamado para viver uma vida na terra como no céu. Na terra tem alegria, então eu não aceito tristeza na minha casa. No céu tem muita alegria, porque o Senhor nos ungiu com óleo de alegria.
Por isso eu não aceito tristeza. Não aceito tristeza na minha casa. Protesto contra a tristeza, porque eu fui chamado para ter alegria. Protesto a inquietez, protesto a ansiedade, porque eu fui chamado para ter paz. No céu tem paz. Eu quero paz na minha vida, eu quero paz no meu coração, eu quero paz na minha casa. No céu tem unidade, então eu não aceito falta de unidade na minha casa. Na minha casa nós vamos almoçar juntos, nós vamos tomar café juntos, nós vamos jantar juntos. A mesa fala de comunhão, de intimidade. Então eu protesto, eu comendo na cozinha, minha esposa na sala, meu filho no quarto, não, é todos na mesa, porque no céu tem unidade, então eu quero unidade na minha casa. No céu tem alegria, eu quero alegria. No céu tem paz, eu quero paz. No céu tem abundância, eu quero abundância. No céu tem relacionamento saudável, eu quero relacionamento saudável. São dias, irmãos, que eu creio, o coração dos pais irá converter ao coração dos filhos, o coração dos filhos irá se converter ao coração dos pais, o coração dos maridos às suas esposas, as esposas aos maridos. Eu creio que serão dias que nas casas, ao invés de lançarmos palavra de morte, palavra de acusação, palavra de condenação, nós vamos liberar palavra de vida, liberar palavras que edificam, palavras que consolam, palavras que fortalecem. Pode o mar nos submergir, diz Isaías, mas nós não vamos se afogar. Poderemos passar pelo fogo, mas não iremos nos queimar. Nós precisamos liberar essas palavras de vida, porque em João, a palavra do Senhor diz que o que Jesus fala é espírito e também é vida. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós vivemos em Cristo, Cristo quer viver através de nós e Cristo ele quer liberar palavras de vida através da minha, através da sua vida. Não aceite, não seja uma esposa, um marido que fala meu cônjuge não muda, meu cônjuge não vale nada, os meus filhos nunca mudam. Não, declare palavras de vida. Declare aquilo que você quer ver. Declare aquilo que o Senhor prometeu para a esposa, que ela tem um marido, homem de Deus, que teme ao Senhor. Pastor, meu cônjuge tem o coração duro. Provérbios diz que o coração do rei se inclinará ao coração do Senhor. Se inclinará ao Senhor. Se o coração de um rei se inclinará ao Senhor, quem dirá o coração do seu cônjuge? Mas você precisa falar. Alguém na sua casa precisa falar. E se você está nessa live comigo, você é esse alguém. Você é essa pessoa que Deus levantou do pó, que Deus levantou das trevas, colocou na maravilhosa luz para liberar palavra. Eu declaro que os meus filhos são cheios do Espírito, são cheios do poder, são cheios da unção. Eu declaro que meu marido vai cumprir o propósito juntamente comigo. Eu declaro que a minha esposa é a mulher sábia que edifica o lar, vai cumprir o propósito comigo. Eu declaro que os meus filhos, que a minha família não vai se corromper aos valores desse mundo, mas vai se converter aos valores da palavra do Senhor. Oh, irmãos, como meu coração queima, como meu coração é aquecido quando eu me recordo, quando eu me lembro de que Deus nos levantou, não só para ser diferente. O mundo está cheio, variedades de pessoas diferentes, mas Deus não nos levantou simplesmente para sermos diferentes, mas Deus nos levantou para fazer a diferença. Você precisa anotar isso aí, anota. Deus me chamou não só para ser diferente, mas para fazer a diferença. Eu vou ter que dar uma pausa para esperar você anotar isso aí. Você precisa anotar. Não fui chamado para ser diferente, mas para fazer a diferença. Porque diferente, irmão, o que nós vemos todos os dias, pessoas diferentes, uma diferente da outra, mas fazer a diferença é para poucos. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. Eu e você, eu creio, fomos chamados, os poucos chamados, para fazer a diferença. Por isso, nesses dias, o meu desejo é que você, juntamente comigo, proteste contra o inferno, proteste a sua luta, a minha luta, não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades.
Existem demônios que têm tentado nos paralisar, que têm tentado nos atormentar, mas como diz a palavra do Senhor, por um caminho virão, por 7 eles correrão. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós somos blindados pelo sangue do Cordeiro, nós somos cobertos, nós somos protegidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o Espírito que decidiu habitar dentro de nós. Por isso que nesses dias eu e você possamos ter revelação do Cristo vivo, que pelo Espírito habita dentro de mim, habita dentro de você. E esse Espírito disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Como diz em Josué capítulo 1, somente seja forte e corajoso. Eu e você, nós fomos chamados para vencer. Nós já somos vencedores. Não é algo que se Deus quiser eu vou conseguir. Se Deus quis, não, Deus quis. E Ele falou que você nasceu para dar certo, você nasceu para vencer. Pastor, eu escolhi meu cônjuge, não perguntei para Deus, agora só o sangue. Glória a Deus que é só o sangue. Glória a Deus que é só o Senhor mesmo. Escolheu? Escolheu. Agora o Senhor vai operar milagre. Quanto maior sua luta, maior a sua vitória. Não estou fazendo apologia com luta, nem gosto de luta, não gosto da adversidade. Mas nós somos cristãos, nós somos chamados para perseverar, nós somos vencedores. O vencedor, ele não desiste. Nós fazemos de tudo para não entrar numa luta, numa batalha. Mas quando entramos, só saímos quando vencemos. E como eu te falei, a nossa luta é contra as circunstâncias, é contra o inferno, não é contra pessoas. Com pessoas, Paulo diz, se possível, tende paz com todos, mas contra demônios não. Esses sim são os nossos inimigos e eles já são derrotados. Quando o diabo vier falar, vou te destruir, vou te matar, vou não sei o que, você fala para ele, eu já sei que esse é o seu papel, tentar me destruir. Mas para me destruir, você tem que destruir primeiro Cristo Jesus. Só que Cristo Jesus é indestrutível. E eu vou te falar, não sei se você já leu o livro de Apocalipse, mas o livro de Apocalipse conta o final de Satanás. Sabe qual que é o final de Satanás? Lago de fogo com enxofre. Agora, sabe qual que é o nosso final? Que somos vencedores em Cristo Jesus? Nosso final é morar na onde vai ter a árvore da vida, o rio passando pela árvore da vida, e não haverá mais lágrima, não haverá mais choro. Nós só iremos por toda a eternidade, desfrutar do amor, do favor, da graça de Deus. Mas eu vou te falar, sabe quem são os vencedores? Sabe quem reinará com o Senhor? Quem aprendeu a reinar em vida nessa terra. Reinar em vida no casamento, reinar em vida na saúde, reinar em vida no trabalho. Se você é funcionário, é crescer, cada vez mais crescer dentro da sua empresa. Se você é um profissional liberal, se você é um empreendedor, é crescer cada vez mais no seu empreendedorismo. Sabe por quê? Porque está escrito, eu e você fomos chamados para ser cabeça e não cauda. Está escrito, nós fomos chamados para influenciar e não para sermos influenciados. Por isso, creia nessa verdade. Nós somos escolhidos do Senhor. Eu quero te fazer uma pergunta e medite nessa pergunta. Você acha que Deus erra nas suas escolhas? Sim ou não? Eu creio que Deus nunca errou e nunca vai errar nas suas escolhas. E sabe o que é poderoso de tudo isso? Deus me escolheu, Deus te escolheu e Ele não errou. E lá em Filipenses capítulo 1, Paulo fala que Deus começou uma boa obra na nossa vida e Ele vai concluir essa obra. Nós servimos um Deus que não é um Deus de metade. Ele começou uma obra na sua vida, e se Ele começou na sua vida, Ele começou na sua família, na sua casa.
através da sua vida. E a boa obra que Ele começou no seu cônjuge, no seu familiar, Ele vai concluir essa obra. Talvez você cresceu ouvindo, como eu cresci ouvindo, a frase de Santo Agostinho, que a mamãe falava: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Já está escrito, nunca esteve. É uma frase bonita, mas eu quero te dizer, não é quem não vem pelo amor, vem pela dor. Paulo diz em Romanos 2,4 que a bondade do Senhor é que nos conduz ao arrependimento. Sabe qual oração que você precisa orar? Pelo seu cônjuge, pelo seu familiar, por aquele que você quer que seja alcançado, por você mesmo, em algumas áreas da sua vida. É que a bondade do Senhor te conduza à metanoia, à mudança de mente. Tudo começa aqui. Tudo começa na sua mente. É na sua mente que o diabo tenta fazer um campo de batalha, tenta minar, coloca sofismas, mentiras que tem cara de verdade, mas não é a verdade. A verdade não é o que as circunstâncias dizem, a verdade não é o que as pessoas dizem, a verdade não é o que o diabo diz. A verdade é o que está escrito. Se está escrito, eu creio. Eu creio, eu declaro, eu tomo posse e assim será. Mas se não está escrito, eu protesto. Hashtag eu protesto. Eu protesto contra o vício, eu protesto contra o adultério, eu protesto contra a prostituição, eu protesto contra a depressão, eu protesto contra a esterilidade, eu protesto contra o aborto, eu protesto contra a separação, eu protesto contra um casamento ruim, mas eu declaro vida, e vida em abundância. Que nesses dias você possa ter revelação do quanto você é amado, do quanto você é amada. O Senhor nos escolheu. Eu e você não merecíamos, mas Ele nos escolheu. Por isso nós devemos nos sentir privilegiados, agraciados, porque Ele nos escolheu. Amém? Glória a Deus. Antes de nós orarmos, antes de nós encerrarmos, hoje foi quase como uma pregação do que um compartilhamento e live. Eu amo falar da palavra, eu amo compartilhar do Evangelho, porque você sabe, tem uma passagem na palavra do Senhor que fala da mulher pecadora e de Simão. Se não me falha a memória, está em Lucas 7. E é interessante que nessa passagem o Senhor Jesus, ele vai na casa de Simão e lá vai uma mulher extremamente pecadora aos olhos de Simão, o fariseu e tantos outros. E o Senhor Jesus, ele fala: olha, Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Um credor, ele vai cobrar os seus devedores, e um deve 50 denários e o outro 500 denários. E não havendo como pagar nenhum dos dois, esse credor, ele perdoa a dívida de ambos. Qual desses dois seria mais grato, seria mais realizado? O que devia 50 denários ou 500 denários? E Simão fala: certamente, Senhor, o que devia 500 denários. Aí Jesus fala assim: pois bem disseste, eu entrei aqui, você não me deu ósculo santo, você não lavou os meus pés. Essa mulher não só me deu ósculo santo, mas não para de beijar os meus pés e derramar lágrimas nos meus pés. Ou seja, eu e você, nós éramos esse que devia bem mais de 500 denários, bem mais, incomparavelmente mais. Mas nós fomos perdoados. E essa é a graça de Deus. A graça maravilhosa de Deus nos alcançou. E nós precisamos urgentemente contar para as pessoas o quanto o Senhor nos ama, o quanto somos agraciados. Irmãos, me emociona porque muitas vezes nós focamos tanto em coisas que ainda não recebemos, em coisas que ainda pedimos e não foram realizadas. E muitas vezes nós esquecemos do quanto o Senhor já fez na nossa vida. Olha, irmão, eu vou te falar, eu já fiz tanta coisa, tanta caca na minha vida, tanta coisa errada. Eu falo: Senhor, se fosse para mim colher a metade do que eu plantei,
Nem eu, nem meus filhos, nem netos, bisnetos conseguiriam pagar tudo que eu já fiz. Mas eu louvo a Deus porque na infinita graça, inexplicável graça, Ele me alcançou. E você sabe, às vezes, as setas, as lutas, elas tentam me atingir, mas eu sempre me lembro de onde o Senhor me tirou. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a maravilhosa luz. Eu era alguém tão insignificante, vazio, sem propósito, sem objetivo, sem rumo. E hoje eu me vejo com um propósito, chamado para gerar filhos para o Senhor, chamado para pregar o Evangelho, chamado para orar por pessoas serem curadas, salvas, libertas, restauradas. Por isso, o meu desejo, o meu conselho nessa madrugada para você é: não fique focado no que ainda não aconteceu, que você tem pedido para o Senhor, mas foque na gratidão, no tudo que Ele já fez por você, em você, através de você. Você vai ver como é maravilhoso quando nós enchemos o nosso coração de gratidão. Portas se abrem, porque eu vou te falar, a gratidão ela abre portas. Se você pegar Jesus tanto na ressurreição de Lázaro como na multiplicação dos pães, Jesus, a primeira coisa que Ele faz é: Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me ouve. Pai, eu te agradeço, porque sempre me ouvis. Olha, nós precisamos ter o coração grato. Grato por tudo que o Senhor fez e ainda irá fazer por nós e através de nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Alguém tem algum pedido de oração? Na hashtag Eu Protesto? Aleluia. Não briguem, não briguem. Glória a Deus. Irmão, nós vamos fazer a diferença na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa família. Nós fomos chamados não só para ser diferente, mas para fazer a diferença. Nunca se esqueça do seu real propósito, do seu real significado. Nunca se esqueça da sua identidade. Você não vai se tornar, você já é imagem e semelhança de Jesus. Amém? Aleluia. Pode pedir, Tiago. Glória a Deus. Tiago vai fazer um pedido. Se tiver mais pessoas, pode fazer, que daí nós vamos orar e vamos encerrar essa live. Peço para que você compartilhe com outras pessoas essa live também. Peço que nessas lives você anote aquilo que compartilhamos para mandar mensagem para pessoas, mandar um áudio, mandar oração para as pessoas. Acredite, sempre terá alguém para ler o que você tem para escrever e sempre terá alguém para ouvir aquilo que você tem para falar. Amém? Então, a Leia protesta contra o vício, o Tiago protesta contra não dar certo o empreendimento. Aleluia, já deu certo em nome de Jesus. Tiago é um grande empreendedor. Aleluia. Falta a Raíssa colocar aí. Então, a Leia, o Tiago, a Raíssa. Aleluia. Não, acredite, não é só um momento de oração. Essas orações, elas são um bombardeio, uma dinamite no inferno. Nós vamos coalhar o inferno e explodir com o inferno. Todo principado e potestade vai ter que cair por terra, porque todo joelho há de se dobrar perante o nome de Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Amém? Então, a Leia protesta contra o vício, a Raíssa protesta contra a falta de recurso, toda a escassez e miséria já caiu por terra, e o Tiago protesta contra o não dar certo o empreendimento, mas também pela família dele, que o Senhor tem uma obra maravilhosa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar por isso então em nome de Jesus. Pai,
Eu quero colocar esses pedidos de oração, eu quero declarar e protestar contra os vícios na casa da Leia, na família da Leia. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, protestado. Declaro que ela e a casa dela servem ao Senhor e que todo espírito de vício da casa dela, da família dela já caiu por terra em nome de Jesus. Declaro que o cônjuge dela vai ter nojo do cigarro, de qualquer vício que o diabo possa apresentar. E declaro que ela e a casa dela desfrutarão da abundância da graça e do dom da justiça. Declaro também sobre a vida da Raíssa, que toda falta de recurso, toda miséria, toda escassez foi colocada na cruz do Calvário, e eu protesto contra toda dificuldade financeira na vida dela e declaro abundância. Declaro que ela também vai experimentar de abundância, de favor, de multiplicação financeira em nome de Jesus. Declaro que através da Raíssa ainda toda a família dela será abençoada financeiramente. Oro também e declaro que o Tiago terá sua família alcançada por Jesus Cristo, que eles retornarão para os caminhos do Senhor, e eu protesto contra a resistência no empreendimento dele. Eu declaro que já deu certo, ele foi chamado para empreender. Em nome de Jesus Cristo, nós protestamos contra todas essas adversidades e declaramos que o Senhor já nos respondeu, já nos atendeu, em nome de Jesus. E como diz a palavra do Senhor, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém poderá impedir. Nós temos um Deus vivo, fiel, que trabalha por nós. Em nome de Jesus Cristo, amém. Aleluia. Glória a Deus, amém. Então declaramos também pela saúde do pai da Raíssa, que ele vai experimentar cura, milagre, em nome de Jesus, que o Senhor já curou, que o Senhor já deu saúde abundante para ele, em nome de Jesus. O Rafa também protesta, aleluia, glórias ao Rei Jesus, aleluia. Amém, irmãos? Para mim tem sido muito maravilhosa cada live que nós temos feito. Esses dias têm sido poderosos porque tem me levado a buscar mais o Senhor, depender mais do Senhor. E eu tenho certeza que nós vamos cantar o hino da vitória. Declaro também que o Rafa vai prosperar muito no empreendimento dele. Essa questão do salgado a R$1, come muito e paga pouco. E aleluia. E declaro, profetizo que logo Deus está dando a máquina de fazer salgado para o Rafa e para a Maria aí. E eles vão produzir muito, muito, muito salgado. Eu creio que desse ponto vão ter outros pontos. O negócio só vai crescer e avançar em nome de Jesus. Deus vai dar recurso, Deus vai usar pessoas, Deus vai mover em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Obrigado por mais uma madrugada juntos estarmos e que possamos todos os dias protestar contra toda mentira do inferno, protestar contra a falácia do inferno, protestar contra as adversidades e dificuldades. Nós fomos chamados simplesmente para uma coisa: vencer, dar certo, em nome de Jesus. O Hélio Couto entrou, ele entrando e nós saindo. Eita glória! Amém, meus amados irmãos? Glória a Deus, louvado seja Deus pela sua vida. Você possa deitar, descansar a noite do justo. Em nome de Jesus, quero declarar que enquanto vocês dormem, o Senhor trabalha por vocês. Forte abraço. Um beijo no coração de cada um, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.